Graça e paz, meus amados irmãos. Mais uma vez aqui, né? Tentando permanecer, né? Porque não é fácil. E a gente fala que vai desistir, depois a gente quer tentar mais uma vez e mais uma vez, quer continuar. E Deus, Ele é bom, né? E eu gosto de meditar na palavra do Senhor, eu gosto de deixar aqui no canal. E mais uma vez eu vou pedir, deixe o seu joinha, clique no coração, mande mensagem. Não vou desistir, porque somos fracos, mas somos mais fracos ainda quando nós desistimos dos nossos objetivos. A vida não é fácil, né? Tem muitas lutas, mas nós não podemos parar por causa dela, né? Quero meditar aqui no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22, que fala assim, o contexto fala assim, Jesus anda por cima do mar. Hoje eu estava meditando no livro de Jó, a leitura de hoje, e eu fiquei vendo assim, meu Deus, né, quando Deus ali começa a falar com Jó, no capítulo 38, a grandeza de Deus, né? E às vezes a gente pergunta assim, para Deus, por que, Senhor? Que tem pessoas que têm tanto, não é a inveja. Tem pessoas que têm tanto. E tem outros que não têm nada, né? Tem pessoas que almejam tão pouco, mas não pode ter. E tem outros que jogam fora. Essa é a vida do ser humano, né? E como diz a palavra do Senhor, ninguém explica Ele, né? Ninguém explica Deus. Então, é melhor viver um dia após o outro e sempre pedir força a Ele e pedir a Ele para nos fazer tentar entender, né? Aleluia. E aqui diz assim, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse ainda para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despediu a multidão, subiu ao monte para orar à parte e, chegando já à tarde, estava ali só. Ou seja, um Deus tão poderoso, um Deus tão extraordinário, mas tinha os seus momentos de estar ali, com Ele mesmo. Porque aqui nós estamos falando de Jesus, e Ele fala com os discípulos dele para entrar no barco e passar a margem, ou seja, vá para o outro lado, enquanto eu disperso a multidão. E ali ele pega e fica só. A parte é quando ele fica só, ele vai ter um momento com o Pai, né? Ele vai ter um momento de oração, de falar ali com o Pai. E quantas vezes eu e você nos encontramos em situações que nós queremos falar com o Pai, mas nem força nós temos, né? E ele ia para o mundo. Qual a necessidade que Jesus tinha de ir para o mundo? Né? Mas a palavra do Senhor é bem clara quando diz que Jesus era 100% santo e 100% homem. A parte de 100% homem necessitava de falar com o Pai. Queria estar ali com o Pai. E também a parte dele como Deus, né? E ali nós vimos aqui ele, né? Vai ali falar com Deus. Tem um momento sozinho com Deus, né? Aleluia. E muitas vezes nós buscamos ter esse momento com Deus, mas somos tão pequenos, tão fracos, que nós não conseguimos, ao invés de tirar aquele momento para estar ali com o nosso Deus, é como se nós estivéssemos tão cansados, tão sobrecarregados, tão enfadigados, que nós estamos falando, Senhor, não dá mais. Não dá mais, porque
eu já tentei de todas as formas. Mas quando eu penso que estou bem, vem uma luta dali, o cansaço tenta nos abater. De tal forma, é como se ele não ouvisse mais a nossa oração. Mas eu quero dizer para você e para mim, principalmente para mim, que Jó se viu nessa situação, né? De chegar a dizer, se eu pudesse, né? Ele fez igual Davi, virar um pássaro, uma pombinha, né? Voar no deserto e ali ouvir a voz de Deus. Muitas vezes nós anelamos tanto a voz de nosso Deus, anelamos tanto do socorro dele. Muitas vezes a dor, em vez de nos aproximar de Jesus, nos afasta. Porque nós chegamos a ficar revoltados, né? Nós chegamos a ficar revoltados porque se nós não tivermos cuidado, vamos se contradizer com a palavra. A palavra de Deus ela não se contradiz, não. Mas nós temos essa especialidade de contradizer a palavra. E dizer que Deus é esse que diz que nos ama tanto e nós passamos tanta luta, tanto sofrimento. Não é verdade, meus irmãos? Mas nós precisamos continuar crendo. Ainda que esteja doendo, ainda que a luta esteja travada, nós precisamos continuar crendo. Porque muitas vezes a gente quer algo tão pequeno e nós não conseguimos. Nós lutamos, batemos na porta de todas as formas, mas ela não se abre. E ali nós continuamos. E aqui a palavra do Senhor vai dizer que Jesus foi orar, foi falar com Deus, né? Aleluia, glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor. E o barco estava já no meio do mar, açoitando pelas ondas, porque o vento era contrário. Muitas vezes na nossa vida o vento é muito contrário. Temos passado o vento contrário demais. Mas Jesus está no barco. E se não tiver ainda, vai chegar. Porque eu creio na palavra do Senhor. Eu creio, eu quero continuar crendo. Porque Ele não muda. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhando sobre o mar, assustou-se, dizendo, é um fantasma? E gritando com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo, tenha bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo para cima das águas, por cima das águas. E ele disse, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou dizendo, Senhor, Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que teve medo, né? Então, muitas vezes nós nos encontramos dessa forma, com medo, né? Temendo ao vento forte. E que nesta hora de hoje, rei decanta, labaixou, rebaçui, decantará. Assim como Jesus foi com Pedro, assim como Jesus tocou nas mãos de Pedro e tomou ele para si, que o Senhor também venha falar conosco, que nos tirar desse vento tão forte que nós temos passado. Que o Senhor seja sempre o nosso abrigo e não deixa nós temer e afundar e a pico, né? Porque nós muitas vezes nos encontramos assim. A luta é tão grande que nós queremos parar.
Às vezes eu falo, Senhor, não dou mais conta, eu quero parar. Mas o Senhor é comigo, é contigo. E nesta hora, arabaxore calabachei, o Senhor nos tomará pelas mãos e nos dará resposta, porque Ele é Deus, Ele é poderoso. Não temas. E que Ele venha aumentar a nossa fé, que Ele venha chamar à existência da nossa vida aquilo que não existe, que Ele venha visitar os nossos familiares de longe e de perto, e que toda ave de rapina, todo demônio que tenta nos calar, nos paralisar, venha cair por terra. Que o Senhor venha aumentar a nossa fé, e que vento forte nenhum venha nos abalar, em nome de Jesus. Amém? Que a graça e a paz do Senhor permaneça com cada um de nós. Eu quero agradecer a Deus por mais essa rica oportunidade.